Patrícia, você hoje é separada, né, do pai do teu filho, Isso, né? Você tem outro relacionamento. isso. Quando ele era pequeno, você chegou a conviver com o pai? Ele conviveu com vocês dois? Ou como que foi essa situação? Assim, eu me divorciei, o Davi tinha 4 anos. Pequenininho. Isso, pequeno. Só que a guarda sempre foi compartilhada. Uhum. E o pai dele era muito, muito presente. Então, o que a gente fazia, eu e o pai dele, eram os, assim, acordos. Isso é extremamente E importante. funcionava. Até, assim, no primeiro ano do divórcio, como uma precaução, eu procurei um terapeuta cristão na época, já como uma medida preventiva. Hoje eu vejo que foi uma atitude que eu tomei certa, porque assim, o Davi, ele tem algo assim diferente. Ele sabe lidar com conflitos. Assim, às vezes eu fico mais preocupada porque hoje até ele mora num outro estado que foi até a Edna que me ajudou a ressignificar isso, né? Foi maravilhoso. Porque às vezes o nosso desafio não é café. para os filhos, é para nós mães Foi para lidar, mim. né? Exatamente. Então, assim, ele soube lidar bem, sabe, com isso da separação, mas assim, no início, quando a gente se separa, a gente quer suprir, né, Edna? A gente quer ser mãe e pai achando que isso é possível. Isso. E no início eu não consegui lidar muito bem com isso. Então, eu super protegia, não colocava muito limites. E foi com o tempo mesmo e com a ajuda do terapeuta que me posicionava e dizia assim, não, Patrícia, você tem que lidar assim com essa situação. E daí foi o que me ajudou. Mas não é uma transição muito fácil, nem um pouco. É muito desafiador. Né? Nani, tu tens alguma dica para quem passa por esse tipo de situação, né? De enfrentar uma separação, como tentar porque para nós, para quem está se separando, já é muito complicado, né? Você já tem que lidar com as próprias frustrações, ninguém casa para se separar, ninguém entra num relacionamento com a intenção de que ele não funcione, então você já tem as suas próprias decepções. E ainda mais esse sentimento de mãe, de não querer que o filho sofra. É possível ele não sofrer ou é um mal inevitável, Nani? Na verdade, quando há um divórcio, o pai sai, principalmente, né, de casa, né? Esse sofrimento da criança vai acontecer. Ele acompanhou os pais juntos ali, né, na vida dele, na infância dele, vai sim sentir falta. O que é interessante falar sobre isso? Porque a gente precisa ter muito cuidado, como você mesmo falou, né, a Patrícia, a Fê, enfim, é importante entender que nós não temos a obrigação de fazer o papel de pai. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer acolher aquela criança, agora você teu pai, tua mãe, e às vezes a gente até, né, proíbe da criança ter acesso ao pai. Gente, isso não se faz de forma nenhuma, porque o amor do pai não vai ser substituído quando o pai, né, convivia com a mãe e tudo mais. Então, assim, não vai ser substituído. A gente precisa entender isso, vai ter essa lacuna. Então, se você conseguir ter um divórcio, sempre os divórcios são doídos, a maioria deles, né? Mas ter um bom relacionamento com seu parceiro, eu acho que isso é importante. Ter esse bom relacionamento, para que ele venha, visite essa criança, tente amenizar essa dor dessa criança. Então, passeando, né, indo até a sua casa, se possível, passeando com a criança, isso é super importante, né? O que não dá é para simplesmente dizer, não, meu filho, agora você não tem mais pai e acabou tudo. Uma dúvida que eu tive, Nani, quando eu me separei, não sei se a Patrícia passou por isso ou não, eu pensava, tem algumas coisas que se você está se separando de alguém, é porque tem coisas que não estão agradáveis, enfim, tem histórias, muitas situações, tem traições, tem N problemas, né? E aí o meu conflito era, eu digo para ele quem eu acho que o pai dele é, né? A minha percepção, eu falo a real, porque daí conto a verdade, ou deixo ele ser iludido e descobrir com a idade? Era o meu grande conflito na época. E intuitivamente, graças ao bom Deus, porque na época eu ainda não tinha estudado o comportamento humano, eu não sabia que a personalidade do indivíduo se torna ali a base emocional, né, na primeira e segunda infância, dos 0 aos 7 anos de idade. Eu não tinha essa noção, mas intuitivamente eu pensei, vou deixar ele se iludir,
né, acreditar no que quiser. E quando ficar maiorzinho, ele descobre por si. Mas eu não tinha certeza se era a melhor estratégia. Porque daí eu pensava, ele pode me cobrar mais tarde. Você mentiu pra mim. Você não me contou a verdade. Porque eu sempre mandava fotos pro pai, tentava fazer o pai participar da vida e ele não queria fazer parte da vida do filho. Escolha dele. E aí eu sempre inventando história. Teu pai tá trabalhando. E eu me sentia mega culpada com aquilo. Tô mentindo, era uma mentira para o bem, mas eu pensava, mais tarde ele pode me cobrar por isso. Ainda você acredita, Nani, que essa é a melhor estratégia? Eu acredito que sim, tá, Edna? Eu acredito que você chegar e despejar lá no teu filho, o teu pai não quer saber de você, o teu pai, né, não vem te visitar porque ele tem não mãe quer. que tenta se vingar, né? E até faz o efeito contrário, inventa horrível histórias isso. que não existem, horrível. usam o Isso. filho, e aí depois, quando chega na fase da adolescência, quais os problemas que isso pode gerar emocionalmente para o filho, Nani? Eu vou falar um exemplo próprio, né? Sim. Então, eu também fui separada, né, no meu primeiro casamento. O menino é da primeira relação e aconteceu a mesma coisa contigo, né? A mesma coincidência, né? Mas não. O pai dele não teve interesse mais, assim, não procurou. E aí ele perguntava pelo pai, eu falava, teu pai deve estar trabalhando, deve estar fazendo alguma coisa, enfim, mas continuei assim normalmente. Quando ele estava na fase adolescente, o pai retornou para ver ele foi, visitou o pai, só que o pai demonstrou quem ele era, né? E hoje, então, o meu filho fala, né, muitas vezes para mim, mãe, realmente você estava, né, você estava certa porque você se separou, hoje eu te entendo, né, porque você se separou, né, o meu pai realmente é assim, então, ele compreendeu, né, mas eu acredito que vai criar uma revolta, se você despejar todo aquele ódio, aquele rancor, que é importante a gente dizer, o relacionamento de casal acabou, mas não a relação pai e filho, nem mãe e filho, né? Sim. Então é importante separar isso. É um relacionamento amoroso, né? E não esse relacionamento de pai e filho. Então a gente precisa separar isso e deixar a criança compreender posteriormente, na adolescência, fase adulta, o que o pai fez ou a mãe fez. Né? Ela não tem capacidade para essa compreensão, né, Nani? Não tem capacidade. Então, como que a gente vai despejar uma decepção dessa em cima de uma criança? Exatamente. Né? É pesado. E muitas mães, eu percebo, né, que ficam nessa dúvida e têm filhos, eu já vi algumas histórias assim, ouvi algumas histórias, que o filho joga ainda, porque você, como se a mãe ainda fosse má, porque afasta a criança e tal, e a mãe daí não pode contar a verdade, não, ou prefere não contar naquele momento, enfim. Então, ser mãe não é fácil, o desafio é grande em todas as formas, né? Mas é importante a gente entender que a base emocional de um indivíduo se forma dos 0 aos 7 anos de idade. Essa criança precisa ter suas emoções reguladas. Então, quando a mãe não responder de maneira adequada, ela também está regulando as emoções dele, está ensinando para a criança que a vida não vai dizer sim sempre, que nem sempre ele vai ter as pessoas que ele quer por perto, e isso já vai preparar ele para os relacionamentos da fase adulta, porque quando a gente cresce, a gente começa a namorar ou se apaixona, nem sempre a gente é correspondido, né? Olha, a primeira decepção amorosa, não sei se vocês já passaram isso com os filhos, mas eu já vi meu filho sofrendo, apaixonado e não sendo correspondido, e você chora junto, quer lá resolver o BO e não dá, né? Porque as pessoas são individuais. Só que a criança que teve as emoções reguladas, que aprendeu lá atrás a lidar com a frustração e com a decepção, ela sabe que isso é uma fase, que isso vai passar, se torna mais fácil, né? E em outros casos, a pessoa pode entrar numa depressão profunda, né? Ou até em outros problemas emocionais por conta de não ter essa regulação. Então, a gente precisa entender isso, ter esse conhecimento. Mas não nos é ensinado, né, Nani? A gente não aprende, né? Como você mesmo disse, né? Seria perfeito se a gente saísse com a cartilha, né? Com uma Exatamente. cartilha como ser mãe, né? A tal da romantização da maternidade que falam, né? Sim. E assim, nós não somos mães perfeitas, nós vamos errar, nós vamos ter dificuldade para lidar com situações e tá tudo bem. Aprender, acho que foi perfeita a fala da Fê, né? Aprender, se transformar, ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, e tá tudo bem, né? Eu acredito que
a educação do filho, se você for uma pessoa que ama o seu filho, que cria vínculo, ele vai ser uma pessoa, vai ser um indivíduo de caráter, ético, enfim, né? Então, não fique tão preocupada, né, se lamentando se você errou, se você... Ah, mas eu não faço essa regulação de emoções. Então comece, aprenda, né? A sempre Edna há tem tempo. vários vídeos ali explicando, né? Então, acho que é.